Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder colocar-me à frente deste instrumento para mais um vídeo, mensagem. Nesse ano de 2018, nesse dia 10, eu louvo a Deus pela oportunidade, glorifico a Deus pelo ano velho que passou e por eu estar ao lado da minha filha e termos vencido mais um ano. Glorifico a Deus por tudo quanto Ele tem sido, por tudo quanto Ele tem nos permitido gozar e a desfrutar nesta vida. Queridos irmãos, amados amigos, eu não ia gravar, mas algo dentro de mim me instiga, me impulsiona a fazer isso. As horas já não nos permitiria a gravar. Já são 21 horas e 54 minutos. Eu estava a fazer os deveres de casa. Mas eu estava fazendo os deveres de casa e estava sendo incomodado, irmão, para me esvaziar daquilo de que eu tenho estado cheio, que é da palavra de Deus. Então o lugar que eu encontrei para esvaziar-me é aqui, à frente desse instrumento, gravando esses vídeos mensagem. Eu fico no meu trabalho a meditar na palavra de Deus, e Deus vai me dando mensagens que quando eu chego em casa eu já me prontifico em esvaziar-me aqui à frente desse instrumento. E eu não poderia deixar para amanhã, porque senão eu explodiria. Porque essa mensagem que eu compartilho aqui nessa oportunidade, ela tem estado em meu coração já há dias. Então eu não consigo deixar para amanhã. Eu quero convidar você a meditar comigo na primeira carta de Paulo aos crentes em Coríntios, a igreja que estava na cidade de Coríntios, no capítulo de número 14, versículo de número 26. Um só versículo, que nos diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu vou repetir o versículo 26 e o que está escrito nele: que fareis, pois, irmãos,
quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, pastor em Éfeso, capítulo 4, versículo 3, 4 e o versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4 e o versículo 5, que nos diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. São esses os versículos que têm me incomodado. São esses os versículos que eu venho meditando nesses dias, com relação ao nosso culto, ao andamento dos nossos cultos hoje, nos nossos templos, nos quais nos reunimos para unidos prestarmos um culto a Deus, de forma coletiva como de forma individual. Mas vamos ao templo para prestar um culto a Deus. E esse culto qual prestamos a Deus tem uma liturgia a ser seguido, que é a forma de como agradarmos a Deus. Porque Deus estabeleceu para nós o cultuar a Ele, mas também nos deu normas, regras, modelo de como cultuarmos a Ele, de como nos apresentarmos a Ele. Porque não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é porque vem ao templo, não é porque canta, porque ora, porque prega, porque dirige um determinado trabalho na igreja, que é por isso que agradamos a Deus. Não. Não é pelo que fazemos na igreja para Deus que agradamos a Ele. É pelo que nós estamos sendo na igreja para Ele.
Então o nosso culto, ele tem uma liturgia que devemos observar para cultuarmos a Deus, para lhe ser agradável, para que ele se agrade de nós. Senão será simplesmente um ajuntamento. Será apenas mais uma reunião, menos um culto. E lamentavelmente é o que os nossos cultos têm sido. Um mero ajuntamento, uma mera reunião de pessoas que se reúnem. Porque lamentavelmente não temos seguido o modelo que Deus nos tem dado. Nos versículos que ora acabei de ler, na primeira carta de Paulo aos crentes em Coríntio, capítulo 14, no versículo 26, Paulo dizendo para aqueles crentes, Paulo indagando para aqueles crentes, perguntando a eles: que farei, pois, irmãos? É uma pergunta. O que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? No nosso culto, no nosso ajuntamento, para ele ser espiritual e não ser meramente só um ajuntamento de pessoas, ele precisa ter esses elementos aqui. Salmo, que fala de hino, a doutrina, que fala de ensinamento, de regra, revelação, língua e interpretação, que são os dons espirituais. Louvor, a palavra, revelação, línguas estranhas. É isso que tem que acontecer em nossos cultos. Essa é a liturgia do nosso culto. É nesse modelo que nós temos que cultuar a Deus. Mas lamentavelmente nós temos fugido disso, irmão. Nós não temos vivido isso. Principalmente no que tange respeito à doutrina. A doutrina. Aos ensinamentos. Eu deixei de ir nos cultos de doutrina. E não é porque sabemos demais, não. Não é porque sabemos demais. É porque, infelizmente, irmão, não tem mais doutrina em nossos cultos. Só temos os cultos. Mas não temos doutrina. Não há ensinamento nos cultos de doutrina, irmão. Aqueles ensinamentos dos quais nós estamos acostumados a ouvir, no qual nós ouvíamos. Os nossos cultos hoje, que se chama de doutrina, é mais a leitura da Bíblia. Um ajuntamento para se ler a Bíblia. Menos ensinamento. E quando se há ensinamento, ou aquilo que se chama ensinamento, é atacando o irmão que ataca o pecado. É atacando os irmãos que ataca o que é errado na igreja.
É dizer que tem irmão que vem à igreja para ver como as irmãs estão vestidas. Isso não é ensinamento, irmão. Porque você sabe como as irmãs vêm vestidas. Todo mundo sabe como que as irmãs vêm ao culto à igreja. Então, se elas vêm de uma forma que alguém vê e reprova, elas que se cuidem. E é isso que nós temos que combater. Então, lamentavelmente, irmão, não temos culto de doutrina mais. Aqueles cultos que atacavam o mundo. Aqueles cultos que atacavam o sistema do mundo. Aquele culto que atacava as vaidades. Aquilo que os crentes trazem no corpo, que não pertence ao corpo. Que são colocados no corpo para uma questão de competitismo. Uma questão de para se sentir mais atraída, mais seduzida, mais atraído, mais seduzido. São essas coisas mundanas que se combatia nos nossos cultos de doutrina, que prismava em levar os crentes a viver uma vida natural no seu corpo, no seu ser. Os nossos cultos de doutrina era isso. Nós combatíamos e Deus aprovava. E Deus estava com esses obreiros, com esses pastores, que pregava combatendo e condenando as práticas mundanas, as práticas vaidosas, carnais, sensuais, que estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas e não são combatidos nos cultos de doutrina. O mundo está envolvido com a igreja e a igreja está envolvida com o mundanismo, irmão. Isso é inegável. Não há mais diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Não há mais, irmão, como se distinguir o crente de quem não é crente. Quem não é crente de quem é crente. Não há mais nada por onde se distinguir. Porque, lamentavelmente, os crentes tomaram a forma mundana de ser. Os crentes têm se performado no mundanismo. De maneira que aquilo que nós nos cultos de doutrina se condenava, hoje os crentes praticam. Os crentes fazem. De modo que não sabemos mais quem é crente e quem não é crente, irmão. Se a pessoa não abrir a boca e não dizer, eu sou crente, aí é de se dizer, não parece. Porque crente é conhecido. Crente sempre foi conhecido, irmão. Se você perguntar para uma pessoa não crente, quais são as características dos crentes, as pessoas não crentes vão dizer, os crentes, eles não usam bermuda. Os crentes, no caso das mulheres, elas não usam calça, elas não usam pintura, elas não andam de maneira sensual. Quem vai dizer isso dos crentes é os não crentes. Aqueles que conhecem
Os crentes, e o que é ser crente? Os crentes não jogam. Os crentes não bebem. Os crentes não prostituem. Se formos perguntar para as pessoas não crentes o que é ser um crente, eles vão dar essas características, que são aquelas que sempre distinguiu aqueles que são crente daqueles que não são crente. São essas as características que sempre nos identificou como crente, como povo de Deus, irmão. É esse diferencial em relação ao mundo, ao mundanismo, no que diz respeito à nossa maneira de ser, à nossa maneira de se vestir. Hoje, nós somos uma vergonha para as pessoas que não são crentes. Hoje, eles zombam de nós. Eles ficam surpresos ao ver os crentes fazer tudo aquilo que eles fazem. Eu já ouvi pessoa dizer, dentro do ônibus aonde trabalho, falando de crente, que tem crente que faz tudo o que ela faz, ou até pior. E se é para ser crente como aquela pessoa, então eu também sou crente. Porque ela faz tudo o que eu faço, dizia aquela mulher no ônibus. Ela se pinta, ela usa calça, ela anda de maneira sensual, igual eu ando. Então qual é a diferença dela para mim ou de mim para ela? Então se ela é crente fazendo tudo isso que eu faço, eu também sou crente. E ela está certa. Eu ouvindo ela falar isso, ela está certa. Porque hoje, os crentes, eles fazem tudo o que as pessoas não crentes fazem. Os crentes, eles vão em todos os lugares que você imaginar que as pessoas não crentes vão. Então, onde está a nossa diferença em relação aos não crentes? Em nada, irmão. Em nada se difere o crente do não crente. Está tudo igual. Falta de doutrina, irmão. Falta de doutrina. Tiraram a doutrina da igreja. Os homens, os pastores, em nome do dinheiro, em nome dos bens materiais, eles tiraram a doutrina da igreja. Os ensinamentos que de fato nos convertia, nos diferenciava das pessoas que não é crente, de maneira que nós despertávamos nele uma antipatia por nós. Hoje eles são nossos amigos. Eles falam bem da igreja. Não é porque a igreja melhorou, não. É porque a igreja piorou. Não é porque a igreja progrediu, não. É porque a igreja regrediu, irmão. Não é que o mundo melhorou. É a igreja que piorou. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade, irmão. Eu sei que inaceitável pelos pastores, inaceitável pelos obreiros, porque se eles aceitar isso, eles são
considerando a si mesmo culpados. Mas é uma realidade. É o que estamos vivendo hoje. Tiraram a doutrina da igreja. Tiraram a disciplina da igreja. O pecado já é visto com vistas grossas, onde se finge que não estão vendo dentro da igreja. Os pastores fingem que não está vendo o mundanismo na igreja. Os pastores fingem que não estão vendo as vaidades dentro da igreja. Em algumas vidas. E há pastores que dão até oportunidade. Eu fiquei surpreso com uma irmã que teve uma oportunidade nesse domingo passado em nossa igreja. Irmã de obreiro, irmã mulher de presbítero, de pregador. Para minha surpresa, ela nunca tinha agido dessa forma. Mas nesse domingo deu uma oportunidade para ela. O pastor ainda deu oportunidade para ela. Ela com a boca toda vermelha de batom. A boca toda pintada, os olhos. E o pastor ainda deu uma oportunidade. Então os pastores, eles fingem que não estão vendo o pecado na igreja. As vaidades, as carnalidades. Práticas que antigamente, quando se pregava, atribuía a Jezabel. Dizia que a pintura era atitude de Jezabel, que se pintou para seduzir o profeta Jeú, quando ficou sabendo que o mesmo estava vindo para executar o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. Jezabel então pintou-se, maquiou-se, em uma forma de seduzir o profeta, porque é isso que é a pintura, é isso que é a maquiagem. A pessoa esconde, na realidade, o que ela é e apresenta as pessoas naquilo que ela não é. Mas ela pensa que ela natural, ela não está sedutora, mas se ela se maquiar, se ela passar um batom, pintar em volta dos olhos, pintar o rosto, pintar os cabelos, ela vai ficar atraente, ela vai ficar sedutora e vai seduzir os homens para ela. É para isso que serve a pintura, irmão. Você esconde quem realmente você é. E aparenta, apresenta-se com uma imagem de que você realmente não é. São pessoas que se negam a si mesmo, nega quem são na realidade. E apresenta-se com uma imagem por trás das pinturas, das maquiagens, o que você não é. Mas é para seduzir. É para ser a atenção. E eu fiquei surpreso. E mais surpreso eu fico quando eu vejo um pastor dar uma oportunidade para uma pessoa nessas condições. Mundanismo. Sedução. São elementos de sedução, irmão. A pessoa, ela quer ser sedutora. Ela quer ser atraente. Ela quer chamar para si as atenções das pessoas. E ela acha que naturalmente, em um rosto natural, num olho natural, numa boca natural, num cabelo natural, num corpo natural, ela não consegue atrair a atenção das pessoas para ela.
Então ela tem que pôr nela algo diferente, algo do mundo. E isso tem entrado na igreja. E aí eu pergunto, no nossos cultos tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Não tem não, irmão. Não tem não. Lamentavelmente, tiraram isso das nossas igrejas. Não tem, irmão. E isso tem me preocupado. Porque o mundo está aí dentro da igreja. E quando tem revelação, é para revelar carro, casa. E o pior, para essas pessoas que estão em rebeldia para com Deus. Porque o corpo não te pertence. O corpo não me pertence. Então eu não posso fazer dele ou nele aquilo que eu acho ou que eu quero. O corpo pertence ao Senhor e ele tem que ser guardado irrepreensível, sem ter nele nada do que possamos ser repreendidos. Mas lamentavelmente, se nós formos olhar, há muitas coisas no corpo dos crentes que merece repreensão, que merece correção, que merece disciplina, para ver se esse crente chega à naturalidade do seu corpo, do seu ser, para que então ele possa assim apresentar a Deus um corpo santo. Mas tiraram a doutrina da igreja. Não se doutrina mais. Não há mais esses ensinamentos sobre isso, contra isso. Ô irmão, quem lembra dos nossos cultos de doutrina, irmão? A gente tinha até temor quando vinha para a igreja. A gente já vinha com temor e tremor, irmão. Porque os nossos cultos de doutrina, os ensinamentos, era condizente com o dia a dia, com aquilo que nós fizemos ou que nós poderíamos fazer. Era preventivo e era corretivo. Levava os crentes verdadeiramente a um temor diante de Deus. De maneira que os crentes andavam em temor. Hoje os crentes andam, irmão. Ô, irmão. Lamentavelmente. Lamentavelmente, irmão. Então eu deixei de ir nos cultos de doutrina, irmão. Porque não existe doutrina em nossos cultos de doutrina. Não, irmão, não existe. Parece que os homens não têm moral para condenar as coisas do mundo, que são condenáveis pela palavra de Deus. Parece que eles não têm moral para isso. Que eles não atacam, não combatem essas práticas mundanas que estão aí dentro das nossas igrejas. E queremos salvar aqueles que não são crentes. É isso que eu fico analisando. Queremos salvar os que não são crentes. Mas salvá-los do quê?
pelo que eu entendo, quando pregamos o Evangelho, nós pregamos para salvar as pessoas do mundo, do sistema do mundo, desse sistema de vaidade, de sensualismo, de nudismo, de seminudismo, que está aí dentro das igrejas evangélicas. Mas como que vamos querer salvar aqueles que não são crentes destas práticas, quando os nossos crentes estão nas mesmas práticas deles? Você olha para os crentes hoje, eles não têm mais características de povo de Deus. Eles não trazem em seus corpos as características de povo de Deus, irmão. Mas traz as características do mundanismo, da vaidade, da carnalidade, da sensualidade. Nós olhamos para uma crente hoje, nós vemos estampado nela é o mundo. O mundanismo, através da sua performance mundana, porque ela tomou a forma mundana de ser, a forma mundana de se vestir, a forma mundana de andar, de falar, no seu aspecto, no seu parecer. Os crentes trazem em seus corpos as características do mundo e não as características de Deus, que nos identifica como filhos, como povo de Deus. É só você olhar para os crentes, irmão. Você não vai ver naturalidade. Porque ser crente é ser natural. Ser crente é aceitar a naturalidade do ser, a naturalidade da vida, a naturalidade de si mesmo. É apresentar a Deus em um corpo natural. Isso é ser crente. Isso é viver uma vida de Deus, para Deus, irmão. Mas o que nós vemos hoje, estampado nos crentes, é o mundanismo, irmão. É uma aparência mundana. É uma aparência carnal. É uma aparência de quem busca as coisas de baixo e não as coisas do céu, irmão. É um competitismo dentro da igreja. É uma disputa. Ô, irmão, tiraram a doutrina, tiraram a disciplina, porque a preocupação dos nossos pastores é com o financeiro. O medo que eles têm de perder membro para outras igrejas que aí estão ao monte, é porque cada membro que eles perdem é um dizimista, que eles perdem. Por isso que as coisas vão andando de mal a pior. Que em vez de nós influenciar o mundo é que tem influenciado os crentes. Em vez dos crentes trazer os não crentes para a igreja, eles estão trazendo o mundanismo para dentro da igreja, para segurar os crentes que já estão na igreja e atrair para dentro da igreja aqueles que estão lá no mundo. É a doutrina de hoje, irmão.
A doutrina pregada em nossas igrejas são essa. Faz-se passeio com a igreja e divulga que lá vai ter banho coletivo, lá vai ter quadra de futebol, lá vai ter sala de mesa de sinuque, sala de mesa de pimbolim, lá vai ter campo de futebol. Quer dizer, essas coisas mundanas é o que se usa, é o que se prega para se atrair as pessoas para a igreja. Porque se não for assim, eles não vêm. Se não for assim, os que já estão dentro da igreja não permanecem. Então, para que os que estão dentro não saiam para fora, e os que estão fora venham para dentro, se estão trazendo o mundanismo para dentro das nossas igrejas. Para dentro das nossas igrejas. Se promove bingo, se promove sorteio, tudo isso é uma forma de jogo. Que é para atrair e segurar, porque a Bíblia não é o suficiente para segurar crente dentro da igreja. A Bíblia, ela é fraca. A Bíblia, ela não tem poder para segurar os crentes dentro da igreja e atrair os que estão no mundo para dentro da igreja. Isso na doutrina desses pastores que estão hoje nas igrejas. É isso que eles pensam. Então eles promovem certos eventos espúrios, nocivo à salvação, como um meio de atrair os que não são crentes e de segurar dentro da igreja os crentes. E aí está seguro os dízimos e as ofertas. Quanto à salvação, isso é problema de cada um, não é problema do pastor. Essa é a doutrina que se prega hoje. Na carta de Paulo a Timóteo, aonde eu li também, no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 3, 4 e 5. Aqui diz que, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 26, diz que quando nos ajuntamos, um tem doutrina, o nosso culto tem que ter doutrina. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, como pastor da igreja lá em Éfeso, na Ásia Menor, ele diz para Timóteo que viria tempo em que não sofreriam mais a sã doutrina. Olha que Paulo disse isso por volta do ano 61 depois de Cristo. Paulo disse isso quando essa carta foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo. Esse tempo já chegou há muito. Os crentes, já há muito que eles não sofrem a sã doutrina.
Embora nós lemos que quando nos ajuntamos, um tem salmo, tem doutrina. A doutrina não é mais aceita nas igrejas, nem pelos próprios pastores. Porque doutrina não é isso que nós vemos nos cultos de terça-feira, não, irmão. Não, isso não é doutrina. Isso não é ensinamento. É porque não estão sofrendo mais a sã doutrina. Eles querem uma doutrina doente. Eles querem uma doutrina corrupta. Uma doutrina corrupta. Mas a verdadeira doutrina, aquela doutrina que mexe com a estrutura, com o alicerce da vaidade, da sensualidade, da carnalidade, do mundanismo, em que muitos crentes estão firmados dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Essa doutrina não se prega mais. Não querem mais sofrer. Não querem mais receber essa doutrina. Mas querem uma doutrina doente. Uma doutrina falsa. Uma doutrina adulterada. Isso os crentes querem. É isso que os crentes querem. Mas a verdadeira doutrina, não. Isso os crentes não querem, irmão. Vamos ser realistas, verdadeiro, transparente. Porque é isso que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas evangélicas. Os crentes, os pastores não suportam mais a sã doutrina. Eles não aceitam, porque ela vai contra o seu modo vaidoso, mundano de viver. Paulo disse para Tito, no capítulo 2, versículo 7, Paulo escrevendo ao jovem Tito, dizendo para ele que em tudo ele tinha que se dar por exemplo de boas obras. Paulo escrevia para Tito no capítulo 2, versículo 7, dizendo isso. Que em tudo ele se devia dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Foi isso que Paulo pediu ao jovem pastor Tito. Glória a Deus. Que ele se desse por exemplo de boas obras. Em tudo. Não era de forma parcial. Em tudo, Paulo pediu a Tito que se desse por exemplo de boas obras. Na doutrina que ele se mostrasse incorruptível.
firmeza, sinceridade. É o que falta nos nossos líderes, nos pastores de igreja, nos obreiros. Eles são corruptos, não são sinceros. Na doutrina. Eles têm adulterado a doutrina, maculado a doutrina do Senhor. Eles não têm se mostrado incorruptível na doutrina. Porque os crentes, eles não têm suportado a sã doutrina. A sã doutrina, a doutrina sadia, ela vai contra o modo mundano de viver dos crentes. Ela vai contra o sistema mundano pelo qual muitos crentes são regidos, são guiados, se dão. Então a sã doutrina, ela se choca com esse modo vaidoso, mundano de viver. Então eles não querem a sã doutrina. Eles querem uma doutrina corrompida. Eles querem uma doutrina adulterada. Que é aquela doutrina do fazer de conta, faz vista grossa, finge que não vê, finge que está tudo bem. É essa doutrina que os crentes querem, que os pastores têm lhes dado e têm pregado nas nossas igrejas. Mas a sã doutrina, que vai contra o mundanismo e o seu sistema que hoje está dentro da nossa igreja, em muitos crentes, essa doutrina não pode pregar na igreja. Então, quando prega a sã doutrina, os crentes agem como quem tem comichão. Comichão fala de coceira. Quando se prega a doutrina contra a vaidade, o mundanismo, o sensualismo, a falta de vergonha, de pudor, os crentes ficam incomodados, inquietos nos bancos dentro da igreja. Eles começam então a murmurar, porque aquela palavra está mexendo na sua vaidade, está mexendo na sua vida mundana de viver. Então eles agem como quem tem coceira, como que os ouvidos estão coçando. Aí eles vão em busca de doutores ou instruidores que possa pregar para eles aquilo que eles querem ouvir. Não o que eles precisam, mas o que eles querem. Eles vão em busca de doutor e de instruidor, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Irmãos, e lamentavelmente com isso muitos crentes têm se desviado seus ouvidos da verdade, voltando-se às mentiras, às fábulas, aquilo que não é verdadeiro. Mas Paulo recomenda a Timóteo
como também recomendou a Tito no capítulo 2, versículo 7. Que diante de tudo isso, diante da não aceitação da igreja pela sã doutrina, diante do seu agir como quem tem comichões nos ouvidos, diante do ir buscar pastores, pregadores, que possa pregar conforme os seus desejos, Paulo recomenda a Timóteo, para que em tudo ele fosse sóbrio, moderado, nem de mais, nem de menos, mas que ele fosse moderado. Que ele fosse sóbrio em todas as coisas. E que ele sofresse as aflições. Mas que ele não deixasse de pregar a sã doutrina. Que ele sofresse, mas que permanecesse por pregar a sã doutrina. Paulo recomenda que ele fizesse a obra de um evangelista, cumprindo assim o seu ministério. Mas que ele não abrisse mão da sã doutrina. Que ele não deixasse de pregar, mas que ele pregasse a tempo e fora de tempo. Que ele pregasse a palavra de Deus. Que ele não abrisse mão que ele pregasse de forma insistente. Quer redarguindo, repreendendo, exortando, mas que ele fizesse isso com longanimidade da doutrina. Mas que ele pregasse a doutrina. Não abrisse mão da sã doutrina. E é o que nós estamos precisando, irmão. Voltar os nossos cultos de doutrina verdadeiro. Mas como voltar a esses cultos? Como falar contra o mundo? Como falar contra o sistema mundano hoje dentro das igrejas? Lamentável, irmão. E por falta da doutrina genuína, da doutrina sadia, é que os crentes estão todos doentes, enfermos, espiritualmente, carnais, vaidosos, sem afeição natural, mas uma afeição falsa, nenhuma imagem falsa, escondendo o natural do seu ser. É lamentável, irmão, o que se fizeram com nossos cultos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu vou dizer, meu irmão,
uma vez que em nada nossas vidas diferem daqueles que não são crentes. Se Deus salvar esses crentes que estão aí dessa forma, Deus terá que salvar o mundo também, irmão. Deus terá que salvar o mundo também. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Que Deus nos dê da sua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.